Nesse vídeo eu vou trabalhar um tema um tanto constrangedor, que talvez gere um mal-estar em algumas pessoas. Mas é um tema que diz respeito à minha pessoa também. É um defeito que eu também tenho. Muitas pessoas às vezes dizem que eu critico as pessoas aqui nos vídeos, mas muitas das coisas que eu falo aqui eu aprendi através dos meus próprios erros. São defeitos que eu ainda tenho e continuo trabalhando atenciosamente através da minha vigilância espiritual. E o que eu quero falar nesse vídeo é o seguinte: critique menos e ajude mais. Muitas pessoas são extremamente críticas, são corrosivas e são destrutivas. Uma crítica inadequada, feita na hora errada, pode destruir uma vida, pode acabar com uma pessoa. Isso não quer dizer que não possamos criticar e que não devemos criticar. A crítica positiva, ela é bem-vinda. A crítica positiva na hora certa e expressada de forma correta auxilia, ajuda a sanear um problema, um defeito. Então, na hora de criticar, nós precisamos ser humanos, extremamente humanos. O momento da crítica precisa ser o momento mais humano, para que nós não passemos do limite e não prejudiquemos a outra pessoa, a deixando pior ainda. Porque às vezes a pessoa está numa situação delicada e chega alguém e faz uma crítica e deixa a pessoa pior ainda. Então isso nós jamais devemos fazer. Não podemos ajudar a piorar a vida de alguém, a situação de alguém. Muitas vezes a melhor coisa então é não dizer nada. A vida é assim, às vezes a melhor coisa é não dizer nada. Deixar a pessoa entregue a si mesma momentaneamente, para que ela experimente com o problema que ela gerou e aprenda alguma coisa com isso. Por este motivo que nós temos que ser intuitivos sempre. Uma pessoa que é intuitiva, ela sente a situação, ela sente dentro de si o que precisa fazer. Então ela promove ou uma crítica positiva, ou ela fica quieta, ou ela oferece uma palavra de conforto. Uma pessoa intuitiva, ela intui o que é preciso fazer para a outra pessoa num momento de crise. Quando alguém sofre os efeitos de um erro, quando alguém está ali arrependido, quando alguém está sofrendo por causa de algo mal que fez, e nós chegamos e detonamos essa pessoa, não ajudamos em nada. Então, antes de criticar, nós precisamos ajudar. Por isso, o tema desse vídeo é critique menos e ajude mais. Muitas pessoas são verdadeiras aves de rapina, ou são como urubus, são abutres. Estão aí sempre à espera para devorar carniças e sentem uma felicidade absurda ao devorarem carniças, ao pisarem em cima de alguém que está sofrendo e que muitas vezes quer apenas um momentâneo recolhimento e o silêncio. Muitas vezes o recolhimento e o silêncio é tudo o que precisamos. É ali que nos reencontramos, é ali que conseguimos ouvir a nossa intuição e intuir respostas, intuir o que é preciso fazer. E nós vivemos numa época de pessoas muito frustradas, de pessoas infelizes, de pessoas que não têm um sentido para a sua vida, que estão aí à toa e sentem um prazer em criticar.
Nós observamos isso na política, tanto do lado da direita como do lado da esquerda. Os dois lados sofrem desse mal, porque os dois lados são constituídos por pessoas frustradas e infelizes em sua maior parte. E pessoas frustradas e infelizes estão sempre armadas, querendo dar um tiro moral em alguém. E esse é o pior tiro. O tiro moral é o pior tiro. É aquele que gera a maior destruição e não ajuda em coisa alguma. Existem pessoas que criticam a torto e direito e se desculpam, dizendo: eu sou uma pessoa crítica, estou apenas querendo ajudar. Muitas vezes a pessoa nem crítica não é, ela está extravasando na sua vidinha infeliz, na sua vidinha pequena, reduzida, podre, na sua vidinha restrita. Quando essa pessoa de repente se depara com alguém que está numa situação difícil, ou que disse algo que não deveria ser dito, mas que poderia até ser relevado ou contornado com uma palavra amiga, essa pessoa frustrada ou essas pessoas frustradas, recalcadas, vão lá e detonam, devolvem tudo na mesma moeda, ou com 10 moedas, E essas pessoas ainda se justificam dizendo que são críticas, que não são bitoladas, que é preciso ser crítico sempre. Sim, é preciso ser crítico sempre, sim, mas primeiramente para consigo mesmo. Se o ser humano não for crítico consigo mesmo, se ele não buscar resolver-se consigo mesmo, se ele não buscar se tornar uma pessoa melhor através da vida intuitiva, ele é um inútil nessa vida. Se o ser humano não buscar isso, ele é um inútil nessa vida. E encontrará prazer, satisfação em detonar os outros. As redes sociais são um grande exemplo disso. As pessoas estão aí se detonando, mas por que estão se detonando? Porque estão infelizes. Querem botar a culpa na economia, a culpa na política? Sim, a economia e a política realmente estão uma porcaria. Por isso que me afastei dos temas políticos faz tempo e não suporto mais acompanhar isso. E também não quer dizer que eu seja um isentão ou que eu tenha mudado de lado, não. Eu hoje estou buscando uma outra forma de melhorar a minha vida e ajudar outras pessoas. Que na verdade eu já fazia quando eu falava de política, porque eu falo de espiritualidade desde o começo do canal. E quem me acompanha desde o começo sabe que eu já desde longa data não queria falar de política. Mas as pessoas iam pedindo e eu ia cedendo. Mas lá pelas tantas eu falei, não quero mais falar desse negócio, chega. O meu canal é de espiritualidade e autoconhecimento. Então, de uns 2, 3 anos para cá, eu falo de espiritualidade, que é o que me interessa. Então, nós precisamos de pessoas melhores. O mundo só vai melhorar se tivermos pessoas melhores. E para termos pessoas melhores, para despertar as pessoas, nós não podemos detoná-las. Nós não podemos criticá-las apenas. Temos que ajudá-las. Mas daí alguém poderia dizer, mas a humanidade está perdida, Amaro, não adianta fazer muita coisa. Sim, é fato, não adianta fazer muita coisa, mas já que estamos aqui encarnados na matéria grosseira mais densa, temos que fazer o possível, temos que estender a mão, temos que falar uma vez. Se a pessoa não quiser auxílio, daí tudo bem, daí viramos as costas e vamos embora. É o que eu faço hoje em dia. É o que eu faço. Eu não participo mais desse tiroteio virtual, dessa detonação virtual. Eu busco oferecer uma palavra aqui no meu canal. Aqui no meu canal existem ouvintes de direita e de esquerda. Existem ouvintes ateus aqui no meu canal.
Pessoas que não seguem essas religiões podres, e daí? Mas estão procurando. É melhor um ateu que está procurando alguma coisa na vida do que um cristão estagnado e hipócrita, que é um baita de um porcalhão e acredita que pelo fato de ir domingo no culto ou na missa esteja em paz e em ordem com Deus, o que é uma grande ilusão. E são esses religiosos que gostam de criticar os outros, de detonar os outros. São os esquerdistas que gostam de detonar os outros, como os direitistas também gostam de detonar os outros. Quem não pensa como eles é um comunista. Então, nós encontramos pessoas rancorosas, pessoas críticas nos diferentes grupos, porque nos diferentes grupos encontramos seres humanos, e os seres humanos, infelizmente, são assim. Os seres humanos viraram isso, essa criatura rancorosa, frustrada, cheia de descontentamento dentro de si, buscando descontar em alguém. Então a maior parte dessas pessoas que tecem críticas ácidas são pessoas que estão querendo descontar o seu descontentamento em alguém. Quando surge a possibilidade, a oportunidade, não pensam duas vezes. Não pensam duas vezes. E olha, minha gente, eu também tenho esse hábito de criticar. Eu faço um trabalho constante comigo. Às vezes a melhor coisa é não dizer nada, às vezes a melhor coisa é dizer alguma coisa, às vezes temos que ser duros com o outro também, porque tudo depende da situação, tudo depende do momento, mas não podemos detonar os outros, porque assim não os ajudamos, assim os botamos para baixo. E quando botamos alguém para baixo, não estamos sendo úteis, não estamos sendo espirituais, não estamos sendo boas pessoas. Alguém que coloca uma outra pessoa para baixo não pode ser uma boa pessoa. E olha que eu já fiz isso várias vezes, na vida familiar, no trabalho, entre os conhecidos, e me policio intuitivamente para não fazer isso. Muitas vezes numa conversa eu tenho a vontade de pegar uma flecha bem afiada e detonar a pessoa, destruir a pessoa. Mas às vezes o silêncio é a melhor coisa. E no dia seguinte fazer um comentário equilibrado para aquela pessoa. Muitas vezes não adianta discutir com a pessoa no calor da hora, porque daí a coisa explode. Muitas vezes a melhor coisa é dizer algo no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou depois de um mês, porque o tempo é o melhor remédio. Nós temos que trabalhar com o agente tempo. Nós temos que usar o tempo ao nosso favor. Assim nós crescemos espiritualmente e também auxiliamos outras pessoas a crescer. Então seja crítico, também critique, mas critique de forma positiva. Aponte os erros do outro, sim, mas reconheça os seus próprios erros. Não pense que você não tem erros. Todos nós temos, você tem, eu tenho inúmeros erros. E em vez de apenas criticar, temos que ajudar. E para ajudar de verdade, precisamos ouvir a nossa intuição. Porque somente a intuição nos aponta caminhos e soluções para os problemas. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!